gatos e gatas, tudo legal? É isso aí, o Aula D na área. E eu sou a Prof. Claudinha. Mais um vídeo crocante, delicioso para vocês a respeito do que? Artigo. Sim, estamos vendo artigo. Ainda estamos na morfologia e vendo os nossos artigos bonitinhos, lindinhos, né? Até balada nós já tivemos aqui. Muito bem. O que a gente vê agora, pessoal? Nós vemos os nossos casos especiais de emprego dos artigos. Sim, tem casos especiais. Vocês devem estar pensando, sim, língua portuguesa, né? Tem uma regra e 1000 exceções. Calma, gente, relaxa, é tudo muito simples, tá? Muitas dessas coisas vocês já sabem, né? Pelo uso. Mas agora a gente vai dar, assim, uma organizadinha nisso, tá? Então aqui vocês estão vendo que a gente tem uma tabela e a gente tem aqui casos em que o artigo definido é obrigatório. Obrigatório usar. Casos em que o artigo definido é proibitivo. Não pode usar. Sim, acontece. Pô, Claudinha, mas olha só, não é o artigo que marca que é um substantivo, como assim eu não posso usar? Gente, tem algumas vezes que a gente não vai poder usar. A gente sabe que é um substantivo, a gente consegue identificar e entender isso, mas não vai. Por quê? Vou explicar agora. Vamos lá. Caso proibitivo. Antes de substantivos usados no sentido geral. Geral, lembra, gente? A gente trabalha com o artigo sempre nos dois níveis, né? De generalidade e de especificidade. Olha aqui. Então, quando a gente está tratando no sentido geral, não vai. A gente deixa amplo, a gente deixa aberto. Ó. Traição não enaltece o homem. Agora, se eu colocasse assim, a traição não enaltece o Jazão, por exemplo. Aí eu estou especificando que é uma situação que aconteceu com o Jazão e eu estou dizendo que a traição tem ali uma repercussão em relação a essa atitude do Jazão. Certo? Mas não é o caso, então a gente está ali trazendo não é uma traição específica, a gente está dizendo a traição de modo geral. Foi? Daí nesse caso não usa. Agora aqui, ó, vem aqui. Antes de senhor, senhora e senhorita, a gente usa sempre, é obrigatório. A senhora ouvia satisfeito samba no rádio. Nós temos, então, aqui, caso de obrigatoriedade. Vamos ver um caso proibitivo? Ó, quando a gente usa pronome de tratamento. Ó, Vossa Senhoria prenderia Joana se pudesse? Pois é. Olha só, a gente tem aqui, ó, a gente não usa a Vossa Senhoria, a gente usa Vossa Senhoria direto. Caso proibitivo. Tá, mas assim, também já vai por uma questão assim de uso, né? Quer dizer, tudo bem que a gente não usa os pronomes de tratamento com habitualidade, mas a gente já está habituado a não ouvir o artigo, né? Vamos para os próximos? Muito bem. Casos em que é obrigatório. Antes da maioria dos nomes de países, oceanos, rios, montanhas e ilhas. E antes do nome de cidades, desde que esteja qualificado. Olha só. Visitamos o Brasil depois de um longo cruzeiro pelo Atlântico. Então, a gente tem as duas marcações aqui em negrito do nosso artigo. Mas tem uma regra também em relação aos nomes das cidades em que é proibitivo. Vamos ver. Antes da maioria dos nomes de cidades. Ó, São Paulo oferece muitas oportunidades de negócio, mas aí a gente tem o caso do Rio de Janeiro, que daí a gente usa o Rio de Janeiro é o berço do samba. Então, a gente tem que ficar um pouco atento em relação a isso, tá, gente? Porque, olha só, mas é assim, como assim qualificativo aqui, ó? Desde que esteja qualificado. Ó, aqui o desde que esteja qualificado, ó. Rio de Janeiro não é um qualificativo de Rio? É, né? Então, tá. Sigamos. Outro caso em que é obrigatório, tá? Entre o numeral ambos e o substantivo ao que esse numeral se refere. Ui, como assim, Claudinha? Olha só, vem ambos e depois eu vou ter um substantivo. No meio, entre ambos e esse substantivo, eu tenho que ter indicado o meu artigo. Ambos os vizinhos viram a triste cena, tá? Agora o caso que é proibido, tá? Vamos ver aqui, ó, após o pronome relativo cujo e as suas flexões, tá? Porque o cujo vai pro plural e também pro feminino.
Essas são as canções cujas letras foram compostas por Jazão. Olha só, gente, aqui ó, a gente não vai usar cujas as letras foram. Tudo isso tá aqui, ó, juntinho de cujas, tá? Não pode. E cuja é sempre utilizado em relação à posse, tá? Sempre vai ter uma relação de posse. Essa é a nossa regra do cujo, que a gente vai ver depois. Relaxa o coração tenso, né? Para agora. Vamos ver aqui os outros casos. A gente tem aqui, por exemplo, ó. Esse aqui é super importante, tá, gente? Depois do pronome indefinido todo, no sentido de totalidade, ou seja, quando eu quero colocar todo mundo no mesmo pacote, eu tenho que utilizar acompanhado do artigo. Não é o artigo antes, né? É o artigo depois. Toda a cidade se preparou para o show. Todas as pessoas se prepararam para o show. Ou seja, eu tô colocando todo mundo junto, tá? Todo mundo junto. Agora, quando eu quero me referir, usar esse toda, num sentido de qualquer, quando eu digo assim, toda e qualquer pessoa pode passar por determinada situação, eu estou generalizando, não tô? Eu não estou tratando de uma questão que tem a questão do qualquer pessoa pode passar por isso? Sim. Aí eu trouxe para vocês o mesmo exemplo para vocês verem que pode ser aplicado na mesma estrutura. Não implica em erro, mas muda o sentido. Então, muito cuidado com isso. Toda cidade se prepara para diversos shows, né? Que eu digo assim, a gente tem aí qualquer cidade que se prepara para seus eventos, não é isso? É nesse sentido. Agora, quando eu digo toda a cidade se preparou para o show, estou dizendo que a cidade inteira, por exemplo, na época da Copa, no Rio de Janeiro, toda a cidade se preparou para isso. Meio mentira, né? Tem lugar que não se prepararam, mas enfim. Certo? Entendido isso? E aí, ó, gente, mais um caso proibitivo. Antes de nome de pessoas, quando não há relação de familiaridade. Olha só, Chico Buarque é um dos maiores compositores do Brasil. Chico Buarque é o nome de uma pessoa, de um artista, de um compositor, enfim. E eu tenho intimidade com ele? Não, embora quisesse muito, tá? Mas a gente só não tem porque a gente não se cruzou, tá, gente? Mas o que que acontece? Eu posso falar assim, ô Chico Buarque. Não, aí nós usamos ele sem o artigo para mostrar esse distanciamento, essa formalidade. É isso, gente, para esse nosso vídeo. Continuem ligados aí que nós continuaremos com a aulinha aqui. Beijinho, até o próximo vídeo.